O grito que voltou, a fé que quebrou o silêncio. Daniel tinha apenas 9 anos, mas já conhecia o peso de uma cruz que nenhuma criança deveria carregar. Desde os 6, uma fonia progressiva havia roubado sua voz, pouco a pouco, como se um vento gelado soprasse por sua garganta a cada palavra. Os médicos chamavam de desfonia espasmódica, um distúrbio raro que fazia seus músculos vocais se contraírem sem controle. Para Daniel, era como se Deus tivesse colocado um cadeado em sua boca. Ele tentava gritar nos recreios da escola, torcer pelo time no campinho de terra perto de casa, até cantarolar os hinos da escolinha dominical, mas saía apenas um sopro rouco, quase um gemido. As crianças zoavam, fala mudo. Os adultos coçavam a cabeça, desconcertados. Isso não tem cura, meu filho. Sua mãe, Dona Maria, uma costureira de mãos calejadas e fé simples, já havia levado o menino a todos os santos que conhecia. Velas acesas para São Bento, promessas a Nossa Senhora Aparecida, até uma romaria a Juazeiro do Norte, onde Daniel bebeu água benta até sentir náusea. Nada, a voz sumia mais a cada dia. Até que numa tarde de sábado, enquanto Dona Maria costurava um vestido de noiva para uma cliente, a mulher, uma irmã da Igreja Universal, olhou para o menino sentado no canto, folheando uns gibis em silêncio, e perguntou: "Esse menino não fala não, Maria?" "Fala, mas quase ninguém entende. Os médicos dizem que é para sempre", respondeu a mãe, os olhos brilhando de lágrimas contidas. A cliente largou a agulha e segurou o braço de Dona Maria com urgência. "Maria, leva esse menino na Universal. Lá Deus opera milagres que a medicina não explica. Eu mesma vi uma mulher surda ouvir, um paralítico andar. E tem uma campanha agora, a fogueira santa que quebra as maldições. É hoje à noite. Leva ele." Dona Maria hesitou. Ela era católica, criada no rosário e na missa de domingo. Mas o desespero falava mais alto. "E se for coisa do demônio, minha filha?" A mulher riu, quase ofendida. "Do demônio? Lá é a Igreja de Deus, Maria. O pastor ora com unção, tem corrente de oração, óleo santo. Se Jesus curou leprosos, por que não vai curar a voz do seu filho?" Naquela noite, Daniel entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, arrastado pela mão da mãe. O templo estava lotado, o ar pesado com o cheiro de incenso e suor de gente que orava com as mãos levantadas. No altar, o pastor, um homem de voz potente e olhares penetrantes, falava sobre maldições hereditárias e quebrar correntes com a palavra de Deus. Daniel sentou-se num banco de madeira, assustado com os gritos de glória a Deus e aleluia, que ecoavam pelas paredes. Uma mulher ao lado chorava, abraçada a uma Bíblia. Um homem batia no peito, repetindo: "Sou livre, sou livre." Quando o pastor anunciou a corrente de oração pelos enfermos, Dona Maria empurrou Daniel para a frente. Ele resistiu, envergonhado. Não queria ser mais um caso de pena. Mas a mãe, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Vai, meu filho. Se Deus não te curar aqui, não vai ser em lugar nenhum." Daniel subiu ao altar arrastando os pés. O pastor o olhou, colocou a mão em sua cabeça e perguntou: "Qual é o seu nome, filho?" Daniel abriu a boca. Queria responder, mas saiu apenas um arrepio, um som gutural, quase um engasgo. O pastor não se abalou. Pegou um frasco de óleo, ungiu a testa do menino e ordenou: "Em nome de Jesus, espíritos de muda, saia dessa criança. Essa afonia é obra do inimigo, mas hoje ela acaba." Depois, virou-se para a congregação: "Irmãos, vamos fazer uma corrente. Todo mundo de pé, mãos dadas, e vamos clamar pela voz desse menino. Não vamos parar até Deus responder." Daniel sentiu centenas de mãos se unirem. O som das vozes subiu como uma onda: "Senhor, devolve a voz desse menino. Quebra essa maldição. Em nome de Jesus." Ele fechou os olhos, apertado entre o pastor e um homem que cheirava a colônia barata. De repente, uma dor aguda queimou sua garganta, como se alguém tivesse cravado uma faca. Ele gritou, ou tentou. Mas dessa vez, um som rasgou o ar. "Água." A palavra saiu fraca, mas nítida. Daniel arregalou os olhos. O pastor sorriu, triunfante. "Louve a Deus." O menino falou. A igreja explodiu em gritos. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. O pastor pegou Daniel pelos ombros e berrou: "Agora fale de novo. Diga, Jesus me curou." Daniel obedeceu. E dessa vez a voz saiu clara, firme, como se nunca tivesse sumido: "Jesus me curou." A multidão enlouqueceu. Homens pulavam, mulheres choravam, crianças batiam palmas. O pastor abraçou Daniel e anunciou: "Isso é o poder de Deus. Mas não para por aqui. Essa criança precisa selar sua cura. Maria, você tem que participar da fogueira santa amanhã. E não venha de mãos vazias, traga sua melhor oferta. Deus honra quem o honra."
No dia seguinte, Dona Maria voltou à igreja com Daniel e um envelope grosso, todo o dinheiro que havia guardado para comprar material escolar. Na fogueira santa, o pastor ensinou que a queima dos sacrifícios agrada a Deus e quebra as maldições. Enquanto as chamas consumiam papéis com nomes de doenças e problemas, Daniel sentia algo estranho. Uma paz que não vinha de remédios, uma certeza de que aquilo era permanente. Mãe, eu vou cantar no coral da igreja, disse ele no caminho de volta, a voz firme. Dona Maria o olhou, incrédula. Depois riu e chorou ao mesmo tempo. Meu filho, você vai ser pastor, porque Deus te escolheu para mostrar que Ele é poderoso. Hoje Daniel tem 16 anos e é um dos jovens mais ativos da Universal em sua cidade. Sua voz, antes um sopro, agora lidera louvores, testifica milagres e ora por outros enfermos. Ele conta que depois da cura, sua mãe nunca mais deixou de dizimar, e que a costura dela prosperou tanto que hoje tem uma pequena confecção. Muitas pessoas acham que milagre é só para quem tem sorte, diz Daniel, sorrindo. Mas não é. É para quem tem fé. Eu poderia ter desistido, poderia ter aceitado que era coisa da vida. Mas Deus não nos chamou para aceitar a derrota. Ele nos chamou para vencer. E toda vez que canta no altar com a voz cheia e os olhos brilhando, ele lembra daquela noite em que aprendeu. A fé não é esperar pelo milagre. É agir como se ele já tivesse acontecido. A vida de Daniel mudou, mas o milagre dele não parou por aí. Um dia, enquanto ajudava na limpeza da igreja, ele conheceu um menino chamado Lucas, de apenas 9 anos, que chegava arrastando uma perna. A mãe do garoto, Dona Maria, contava com lágrimas nos olhos que os médicos tinham dito que o filho nunca mais andaria direito depois de um acidente. Daniel se ajoelhou ao lado de Lucas e, com a mesma fé que havia recebido, começou a orar. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, era a oração de quem já tinha visto Deus agir. Enquanto orava, ele segurou a perna do menino e com voz firme declarou: em nome de Jesus, essa perna é curada agora. No início nada aconteceu. Lucas tentou se levantar, mas a dor ainda era forte. Dona Maria, desesperada, quase desistiu, mas Daniel não deixou. A gente não sai daqui até ver a vitória, disse ele, lembrando das palavras do pastor que tanto o haviam fortalecido. E então, como um sopro de Deus, algo mudou. Lucas sentiu um calor percorrer a perna, como se uma mão invisível a esticasse. Com lágrimas nos olhos, ele se levantou primeiro devagar, depois com mais confiança, e deu os primeiros passos firmes. A igreja inteira explodiu em louvor. Dona Maria caiu de joelhos, chorando e agradecendo. Depois daquele dia, Lucas também se tornou um frequente na Universal. Sua mãe, que antes mal tinha dinheiro para o aluguel, começou a trabalhar como auxiliar de cozinha na igreja e, com o tempo, abriu um pequeno restaurante. Deus não só curou meu filho, ela dizia, como me deu um novo começo. Daniel, vendo tudo aquilo, entendeu que seu milagre não era só para ele. Era uma semente. Toda vez que alguém chegava na igreja com um problema, seja doença, dívida ou desespero, ele estava lá, pronto para orar, para lembrar que Deus não muda, que os milagres não acabaram. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Daniel ao altar. Esse jovem aqui é a prova de que Deus ainda fala hoje, disse ele, colocando a mão no ombro do rapaz. Muitas pessoas dizem que milagre é coisa do passado, mas olhem para ele. Olhem para Lucas. Olhem para as vidas que foram transformadas aqui. Daniel, emocionado, olhou para a plateia e viu rostos que, como o dele um dia, estavam marcados pela dor, mas agora brilhavam com esperança. Ele sorriu porque sabia, aquele não era o fim da história. Era só o começo. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, disse Daniel, com a voz que um dia foi um sussurro e agora ecoava cheia de autoridade. Basta acreditar e não desistir. E assim, entre louvores, testemunhos e orações, a Universal continuava sendo um lugar onde o impossível se tornava possível, onde vidas eram restauradas e onde, a cada culto, mais pessoas descobriam que, com fé, nenhuma batalha está perdida. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do louvor ainda vibravam no ar, uma mulher chamada Ana se levantou dos fundos do templo. Ela tinha chegado arrastando os pés, com o peso de uma depressão que a acompanhava há anos. Os remédios não adiantavam mais, os médicos tinham dito que era coisa da cabeça, mas ela sabia que era mais do que isso. Era como se uma sombra escura a seguisse por onde passasse. Quando ouviu o testemunho de Daniel, algo dentro dela estremeceu. Se Deus fez por ele, Ana não conseguiu segurar as lágrimas ao subir ao altar. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça enquanto ele orava com uma convicção que ela nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, esta mulher está livre. A depressão sai agora, o desânimo quebra, a alegria do Senhor entra neste lugar, declarou o pastor com uma autoridade que parecia sacudir até as paredes do templo.
E então, como se um fardo invisível tivesse sido arrancado de suas costas, Ana sentiu algo estranho, uma leveza. Não era alívio passageiro, não era esperança vaga. Era como se o sol tivesse rompido de repente dentro dela. Os pensamentos negativos que a atormentavam há tanto tempo sumiram, substituídos por uma paz tão profunda que ela começou a rir. Não era um riso nervoso, mas um riso de liberdade, de quem acaba de nascer de novo. Eu tô sentindo. Ela gritou, erguendo as mãos. Jesus me curou. A plateia explodiu em glórias, e até quem estava de cabeça baixa olhou para cima, surpreso com aquele milagre tão visível. Mas Deus não havia terminado. Do outro lado do templo, um casal de idosos, donos de uma pequena padaria no bairro, seguiam o culto pela internet, pois não tinham como sair de casa. O marido, seu João, estava meses acamado depois de um AVC que lhe tirara os movimentos de um lado do corpo. A esposa, Dona Maria, já não sabia mais o que fazer. Os médicos tinham dito que a recuperação seria lenta, se é que aconteceria. Mas naquela noite, enquanto ouviam o testemunho de Ana, Dona Maria sentiu uma coragem que não vinha dela. João, vamos orar agora mesmo, disse ela, segurando a mão trêmula do marido. Deus está fazendo milagres lá, e Ele pode fazer aqui também. Com lágrimas nos olhos, ela começou a clamar em voz alta, declarando a cura do marido. De repente, seu João sentiu um formigamento no braço paralisado. Devagar, como se estivesse aprendendo a mover-se de novo, ele tentou levantar a mão. Tremendo sim, mas se movendo. Dona Maria gritou de emoção, e em questão de minutos, seu João conseguiu se sentar na cama sozinho, algo que não fazia há meses. Glória a Deus! Ele murmurou, a voz embargada. Eu tô sentindo a força voltando. No dia seguinte, a notícia dos milagres se espalhou pelo bairro. Pessoas que antes passavam em frente à Universal com desdém agora paravam para ouvir. Alguns entraram pela primeira vez curiosos, outros desesperados por uma mudança. E a cada culto mais testemunhos surgiam. Um viciado em drogas que jogou fora todo o entorpecente depois de um sonho com Jesus. Uma mãe que recebeu a notícia de que o filho, dado como perdido pela polícia, havia aparecido são e salvo. Um homem que, depois de anos desempregado, recebeu 3 propostas de trabalho na mesma semana. Daniel, que agora ajudava na obra como voluntário, via tudo aquilo com os olhos brilhando. Ele se lembrava do dia em que entrou naquele templo arrasado, sem esperança, e agora via o mesmo poder de Deus transformando outras vidas. Uma tarde, enquanto organizava cadeiras após o culto, um jovem se aproximou, com o olhar baixo e as mãos nos bolsos. Eu ouvi falar dos milagres aqui, gaguejou o rapaz. Mas não sei se Deus pode me ajudar. Eu já fiz coisas muito erradas. Daniel sorriu, porque reconheceu aquele desespero. Ele colocou a mão no ombro do jovem, como um dia alguém havia feito com ele. Deus não olha para onde a gente já esteve. Ele olha para onde a gente pode chegar. E aqui, meu irmão, tudo é possível. Ele apontou para o altar. Aquela cruz ali não é enfeite. É a prova de que não importa o que você fez, Jesus já pagou o preço. Agora é só você receber. O jovem hesitou, mas então, com um suspiro trêmulo, deixou que Daniel o levasse até a frente do templo. Enquanto o pastor orava por ele, o rapaz começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Porque, pela primeira vez em anos, ele sentiu que tinha uma chance. E assim como uma onda que não para de crescer, a Universal seguia sendo um farol no meio da escuridão. Não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali, entre pessoas comuns, o sobrenatural se tornava real. Não eram histórias inventadas, não eram coincidências. Eram vidas sendo reescritas pela mão de Deus, provando que quando a fé encontra a graça, não há limite para o que pode acontecer, porque milagre não é coisa do passado. Milagre é para quem acredita. E naquela igreja, a cada dia mais pessoas descobriam que a fé não é só uma palavra, é a chave que abre portas onde todos diziam que não havia saída. Naquela mesma noite, enquanto o rapaz ainda sentia o peso da emoção no peito, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via. Há 3 anos, seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, tinha sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As palavras deles ecoavam em sua mente como uma sentença. Prepare-se para o pior. Marisa já havia tentado de tudo, remédios caríssimos, tratamentos experimentais, até promessas a santos que nunca responderam. Mas ali, naquela igreja simples com as luzes amareladas e o som dos louvores enchendo o ar, ela sentiu algo diferente. Não era esperança vaga, era uma certeza que nascia dentro dela. Aqui tem a resposta. Ela não sabia explicar como, mas enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Marisa viu, em sua mente, uma imagem nítida, Lucas correndo no parque rindo sem nenhuma dor.
Não era imaginação, era uma promessa. E quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, ela não hesitou. Com as mãos trêmulas e os olhos cheios d'água, Marisa subiu ao altar. Não tinha mais forças para duvidar. O pastor impôs as mãos sobre ela e orou com uma autoridade que Marisa nunca tinha visto antes. Não eram palavras bonitas, eram palavras cheias de poder. Em nome de Jesus, esta doença é quebrada. O sangue de Cristo fala por Lucas. Ele será restaurado. E então, algo inesperado aconteceu. Marisa sentiu como se um peso imenso fosse tirado das suas costas. Não foi alívio, foi libertação. Ela saiu dali com uma paz que não fazia sentido para a lógica, mas que enchia seu coração. Estava feito. No dia seguinte, Marisa levou Lucas ao médico para mais um check-up de rotina. O médico, um homem sério que nunca sorria, entrou na sala com os exames nas mãos e uma expressão que ela não reconhecia. Marisa, eu não entendo. Os exames estão normais. Totalmente normais. Ela não precisou ouvir mais nada. Sabia. Enquanto o médico falava sobre remissões espontâneas e erros de diagnóstico, Marisa apenas sorria, porque ela conhecia a verdade. Não tinha sido sorte nem medicina. Tinha sido Deus. Tinha sido a fé que ela escolheu não soltar. Quando ela voltou à Universal no domingo seguinte, não foi sozinha. Lucas, agora com os olhos brilhando e a energia de uma criança saudável, subiu ao altar ao lado dela. O pastor chamou a atenção de todos para aquele milagre vivo, e o templo explodiu em glórias. Gente que não se conhecia chorava junto, porque ali, mais uma vez, o impossível tinha se tornado real e assim, como um efeito dominó, outras vidas começaram a mudar. Um homem que estava prestes a perder a casa por dívidas recebeu uma ligação da empresa onde trabalhava, oferecendo uma promoção que nem sonhava. Uma jovem que lutava contra a depressão sentiu, durante a oração, uma alegria inexplicável invadir sua alma, como se alguém tivesse ligado a luz dentro dela. Não eram coincidências. Era Deus agindo, provando que quando alguém dá um passo de fé, ele corre para encontrar essa pessoa no caminho. A Universal não era um lugar de religiões vazias ou rituais sem poder. Era um campo de batalha onde o sobrenatural se manifestava. Onde pessoas como aquele rapaz, como Marisa, como Lucas, descobriam que Deus não é uma ideia distante, mas um pai que ouve, que age, que transforma. E a cada testemunho, a cada lágrima de gratidão, a fé de quem estava ali crescia mais, porque milagre chama milagre. Porque a verdade é essa, Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E na Universal, ele continua escrevendo histórias que o mundo não consegue explicar. Não com palavras bonitas, não com teorias, mas com vidas restauradas, famílias salvas e sonhos que voltam a respirar. Porque milagre não é prêmio para quem merece, é presente para quem acredita. E ali, entre aquelas quatro paredes, a fé não era só um conceito. Era a mão de Deus estendida, esperando que alguém a segure. O último suspiro da fé naquela noite, enquanto os louvores ecoavam entre as paredes da Universal, o rapaz que chegará arrastando sua dor, com o diagnóstico irreversível nas mãos e o desespero no peito, sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi um raio nem um trovão. Foi um sussurro. Levanta suas pernas, antes frágeis como vidro, firmaram-se no chão. Os exames que antes gritavam sem esperança foram repetidos na semana seguinte e os médicos incrédulos balbuciaram palavras que ele jamais esqueceria. Não há mais vestígios da doença. Marisa, a mãe que chorara por anos pelo filho nas drogas, abraçou-o no corredor do templo, sentindo o cheiro de limpeza em suas roupas e a luz volta a brilhar em seus olhos. Ele voltou, ela repetia, enquanto as lágrimas caíam como sementes em terra fértil. E Lucas, o homem que jurara nunca mais acreditar depois de perder tudo, segurou o envelope com a proposta de emprego, aquele emprego, o que parecia impossível, e entendeu. Deus não devolve o passado, mas reconstrói o futuro com pedras mais firmes. A reflexão que fica. Milagres não são feitos para serem guardados em caixas de vidro como troféus. Eles são faróis, provas de que mesmo quando a noite é longa, a aurora não falha. O mundo pode chamar de coincidência, mas quem seguiu a fé sabe. Coincidência não enxuga lágrimas, não cura feridas da alma, não ressuscita sonhos. Só Deus faz isso. E Ele escolhe fazer onde a fé o convida a entrar. A lição. A vida não pede que você tenha todas as respostas, mas que dê um passo quando tudo diz para desistir. Porque milagre não é recompensa pelo mérito, é resposta ao clamor. E se hoje você sente que está no fundo do poço, lembre-se, foi no escuro da barriga da baleia que Jonas ouviu a voz de Deus. Foi na prisão que Paulo escreveu cartas que mudariam o mundo. E é agora, onde você está, que Deus quer escrever a sua história. No final, não importa se o mundo acredita. Importa que você saiba, quando a mão de Deus se estende, basta segurar. O resto, Ele faz.